Canal do Boro na área, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 14 de abril, para falarmos um pouquinho sobre as nossas expectativas para os jogos de volta da UEFA Champions League, que acontecem amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira. Jogaço semana passada tivemos, né? Tivemos diversos jogaços semana passada, desempenhos coletivos de alguns times que nos enchem os olhos, né? E nos dão esperanças, porque tem muito time aí que passou por maus bocados e esse ano vem demonstrando um bom futebol, um bom trabalho, né? Tivemos goleadas inesperadas talvez, mas tivemos goleadas. Um jogo equilibrado, assim, que a gente pode falar que foi muito equilibrado, e os outros jogos meio que destoaram um pouquinho de umas quartas de final, né? Quando a gente está esperando jogos mais equilibrados, mas alguns destoaram no placar, tá? Like no vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante, e sigam a gente em todas as redes sociais, tá? Sir João Vitor é a minha rede social principal. Quem quiser conhecer o nosso Instagram do canal do Corinthians, do canal Tu És Orgulho, tem aqui no descanso também, no YouTube, tá? Canal do Tu És Orgulho, e no Instagram Tu És Orgulho 17. Fechou? Vamos lá. Semana passada, rapaziada, diversos jogos, né? Como eu falei, alguns destoaram do equilíbrio, né? Como foi Barcelona e Borussia Dortmund na Espanha, né? Na casa do Barça, foi 4-0, fora os ameaços, era para ser mais, né? O Borussia chegou algumas vezes, mas nada que assustasse a equipe do Barcelona, pelo menos na minha opinião. E o Barcelona foi completamente superior, amassando a equipe alemã, que não vem bem na temporada. Se eu não me engano, é a 11ª ou 9ª do campeonato alemão, empatou com o Bayern de Munique agora no sábado. Então uma temporada muito ruim do Borussia. Trocou agora treinador há pouco tempo, né? Era o Nuri Sahin, agora é o Kovac, ex-Bayern, e também ainda não conseguiu encaixar. Estava bem nos três zagueiros, aí decidiu trocar, colocou a linha de 4 ali contra o Barça, levou uma ataca, voltou com os três zagueiros contra o Bayern, conseguiu segurar um pouquinho dos ímpetos ofensivos do Bayern. Então a gente não entende porque o Kovac mudou de formação logo contra o Barcelona, que é provavelmente, na minha opinião, o time que está jogando mais o futebol bonito assim na Champions League, mais competitivo na Europa, por assim dizer, e ele muda a formação e levou logo 4, já está eliminado, virtualmente eliminado, vai entrar em campo só para dizer que entrou, tá? E também tivemos o Barça metendo 3-0 no Real Madrid, colocando um pé na semifinal. A gente só não diz que acabou porque é o Real Madrid, a gente sabe como é que é o Real Madrid em Champions e o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Tem um ditado, né? Os 90 minutos no Santiago Bernabéu são muito longos, né? São intermináveis, né? E a camisa pesa muito. Porém, eu acho que o Arsenal, diferentemente de alguns times que já abriram vantagens contra o Real Madrid, eu vejo o Arsenal muito acima desses times. A questão é que o Arteta sabe montar muito bem uma retranca, caso necessário. O Arteta sabe armar um sistema defensivo muito bom, né? Então vai ser um trabalho muito difícil. A questão de todos os jogadores do Real Madrid ter uma noite de gala. Eles vão ter que ter uma noite de gala, como o Cristiano Ronaldo falava, né? Uma noite mágica, né? Talvez se o Cristiano Ronaldo estivesse em campo, a gente estaria mais confiantes, os torcedores do Real Madrid, né? Mas é o Real Madrid, já reverteu sem Cristiano Ronaldo também. A gente vê aí contra o Manchester City, o Rodrigo faz gols aí nos últimos minutos, eliminando o Manchester City, vindo ser campeão em seguida, depois eliminando o Chelsea também, de maneira histórica. Então o Real Madrid a gente nunca pode duvidar, porém eu acho que o Arsenal está com o pé na semifinal. O Arsenal é uma equipe muito competitiva, defensivamente, ofensivamente. O Arteta é um baita treinador, Quando a gente fala de continuidade de técnico aqui no Brasil e no mundo, quando você vê que o técnico realmente sim está evoluindo no seu trabalho no clube, você tem que dar sequência, tá? Tem técnicos que a gente fala assim, quando o treinador é demitido, a gente coloca assim, tem que dar continuidade. Depende. O Arteta no Arsenal, por exemplo, ele tem resultados ruins no Arsenal, porém você via que o trabalho evoluía. O trabalho do Arsenal evoluía sim. Então é isso que tem que ter manutenção. Mas quando o time está ruim, o trabalho não evolui, tem que ser interrompido. Isso de paciência é quando você vê que realmente o elenco, o time está evoluindo. E o Arteta só mostrou evolução. O Arteta nunca estagnou na evolução do trabalho. Sempre continuou evoluindo, sempre continuou dando um passo acima, subindo degraus. Então, eu vou dar um exemplo básico. O Zubeldia no São Paulo.
O trabalho do Zubeldia no São Paulo é ruim, na minha opinião, e eu não sou São Paulino, e muitos São Paulinos acham isso, talvez a maioria. O trabalho do Zubeldia não é bom. Ele está há 1 ano. Se você pensar em manutenção, não. O trabalho é ruim. Manutenção é quando o trabalho tem que estar evoluindo. Quando o trabalho está evoluindo. E você é nitidamente evoluindo. Pô, o time jogou muito bem, mas num azar tomou um gol. A bola não entrou, tá criando, tá fazendo um futebol bem jogado. Tá aplicando um futebol bem jogado. Bola na trave, chances claras. O time tá criando, só que a bola não tá entrando. O trabalho tá evoluindo. Cada vez mais. Uma hora a bola vai começar a entrar. E isso aconteceu no Arsenal. O Arsenal botou na trave diversas vezes nos últimos anos, mas o Arsenal sempre mostrou um bom futebol. Isso é uma manutenção de trabalho. Aí você tem que seguir com o treinador. Se o Arsenal manda o Arteta embora, mesmo com evolução, é um erro. O Arteta sempre em evolução. Então o exemplo que eu dou do São Paulo tem que mandar embora agora. Agora. Já era para ter mandado embora, mas não mandou ainda, manda agora. O trabalho não está sendo bem feito. O trabalho não está evoluindo. O trabalho não está conseguindo sair do chão. Está estagnado há 1 ano. E essa manutenção é de maneira equivocada. Manutenção é feita quando o treinador está evoluindo. Quando o time está evoluindo nas mãos daquele cara. Que é o que aconteceu com o Arsenal. A manutenção do Arteta por mais de 3 anos, 4 anos, não sei ao certo quanto tempo o Arteta está no clube. É uma manutenção correta, porque nitidamente você vê que o time só evolui. O time nunca estagnou. O time nunca deu uma brecada no trabalho e você falou, caraca, o Arteta parece que bateu no teto. Não, sempre evoluindo. Bola de escanteio espetacular com aquele preparador. Ele é especialista em bolas paradas, né? Muito bom. O time defensivamente é muito forte. O Arsenal não toma 3 gols desde 2023. Tá? Então, falando sobre o Arsenal, é um baita trabalho. Tá? Você vê o PSG agora, mudando de assunto, mudando lá pro PSG, sem ego, sem estrelas, sem caras com ego lá em cima, com ego inflado, que é normal esses caras que já estão bem no cenário do futebol, eles terem um ego maior. Sem esses caras, o PSG andou. O Luiz Henrique pegou a chave do vestiário e falou, eu que mando nessa porra. Desculpa o palavreado. Mas essa é a verdade. O Luiz Henrique pegou a chave do vestiário e falou assim, eu que mando aqui. Eu que mando aqui. O Dembélé vem fazendo a melhor temporada da vida, mas em outubro o Luiz Henrique barrou o Dembélé. Mesmo sendo jogador importante. Ele mesmo falou na coletiva, o Dembélé é muito importante pra mim, mas ele fez algo que eu não gostei. Não vai ser relacionado para os próximos jogos. Você vê a diferença de mentalidade? O cara tem um grupo na mão. O cara realmente é um bom treinador. Um ótimo treinador que sabe gerir o vestiário. Que tem pulso firme. Isso é muito importante. Então o PSG vem voando, jogando muita bola. É um baita time. E sim, pela primeira vez em anos, eu vejo o PSG como favorito ao título da Champions League. Tá? A Internacional, sistema defensivo muito bom, consistente. Quando tem a bola, ataca rápido, com transições. O Lautaro, Thuram, Barella, que é um craque de bola. Barella joga muita bola, pouca mídia, muito futebol. O Barella joga pra cacete. O Barella joga muito. Tá? E tem outros também, Carlos Augusto muito bem. O Pavard se reencontrando no futebol. A defesa, Bastoni é um craque de bola na zaga. O goleirão Sommer é muito bom. Então a entrada ali é muito bom. O Bayern de Munique já é um time que eu não consigo confiar. Não tem laterais, não tem zagueiros confiáveis, né? Você não pode tirar o Kimmich, que está jogando muita bola no meio, para colocar na lateral, você perde no meio. O Laimer é limitado. Os zagueiros não são confiáveis. Mandaram o Delite embora, que é banco hoje no Manchester United, e o Delite era o melhor zagueiro do time. Não tem lateral esquerdo. Rafael Guerreiro não é esse cara. Ele é um ala. Lateral é a mesma coisa do Lucas Vazquez no Real Madrid. Não marca ninguém. Então jogos equilibrados que destoaram. Por isso destoaram. O Aston Villa é um bom time. É um time com qualidade. Mas ele pega um PSG que está muito bem. Então destoa no placar. Foi 3-1. E falando sobre amanhã, especificamente por enquanto, nesse momento, são os jogos praticamente que já estão decididos, né? Você vê o PSG ganhando de 3-1 do Aston Villa na sua casa, aí vai jogar contra o Aston Villa no Villa Park. Eu acho muito difícil o Villa virar. Nada é impossível no futebol, mas eu acho bem difícil o Aston Villa virar. Muito difícil. Pode dar trabalho, como deu na ida, nos primeiros minutos, no segundo tempo também deu trabalho. E depois o PSG
fez o placar. Então eu acho muito difícil o Villa virar. Pode dar trabalho, pode encardir um pouco na do PSG, mas eu acho que o PSG vai acabar... eu acho que o PSG não deixa de fazer gol no jogo de volta. Acho que o PSG ainda vai fazer gols na Inglaterra. Tá? Então acho que o PSG, na minha opinião, está na semifinal. Tá? O Barcelona para mim tá na semifinal, porque o Borussia não competiu em nenhum momento nessas quartas de final. Eu não vi o Borussia competir. O Borussia não deu nem um suor pro Barcelona. O Barcelona parecia que ia fazer gols na hora que ele queria, e realmente fez. Quando forçou, saiu um, quando forçou, saiu o segundo, quando forçou para valer, saiu o terceiro, e quando forçou, saiu o quarto. E isso que o Barcelona parece que não jogou o seu 100%. O jogo foi tão morno da parte do Borussia que o Barcelona não precisou usar o seu 100%. Porque se usasse, provavelmente seria um placar muito mais largo no final. O Barcelona tinha a bola para fazer espaço e bola para jogar, para fazer 5, 6, 7, brincando no Borussia. Tá? O Borussia com uma temporada desastrosa, completamente desequilibrada, completamente errada na montagem de elenco, nas trocas de treinador, nas atitudes dos próprios comandantes. O Borussia faz uma temporada péssima, tá? E mesmo assim não perdeu pro Bayern de Munique esse ano, tá? Eu acho que isso te diz mais sobre o Bayern do que sobre o Borussia, tá? E já migrando para os jogos de quarta, que os jogos de terça para mim já tem os definidos, né? Que para mim é Barcelona e PSG já estão na semifinal. Pulando para os jogos de quarta, eu vou para o jogo mais equilibrado, na minha opinião, para a volta, que é PSG, que é Internazionale e Bayern. A Inter venceu na Alemanha por 2-1. A Inter para mim é mais time, a Inter para mim é melhor treinada, para mim a Inter é mais equilibrada em comparação de elenco, tá? A Inter para mim é um time que não é penso, né? O Bayern é penso. O Bayern não tem lateral direito, o Bayern não tem lateral esquerdo, o Bayern não tem zagas confiáveis, então eles é penso, é muito pro ataque, é muito ofensivamente. Com a bola no pé, ofensivamente, o Bayern é muito forte, defensivamente nem tanto. É uma pataquada atrás da outra. O gol do Borussia no sábado foi patético, o gol de empate, o segundo gol. É patético, a zaga batendo cabeça, completamente ridícula. Então a Inter é um time muito equilibrado, e é uma das favoritas. Para mim os favoritos para ganhar a Champions é Internazionale, PSG e Barcelona. Não necessariamente nessa ordem, talvez se eu colocasse em ordem é Barcelona, PSG e Inter, tá? Ou a Inter na frente do PSG por ser mais uma equipe mais tempo junta, né? E logo atrás o Arsenal. Então se fosse colocar em ordem, o Barcelona primeiro, o PSG segundo e a Inter em terceiro, tá? Isso colocando em ordem aqui na minha opinião. Então a Inter é muito equilibrada. Tem jogadores muito bons. O Inzaghi faz um trabalho incrível. A defesa da Inter é praticamente intransponível, né? Você vê que a Inter ela não deixa de fazer gols, porque também ofensivamente está muito bom e não toma muitos gols, né? A Inter não toma muitos gols. E faz tempo que a Inter vem fazendo bons trabalhos, bons jogos nos anos. A Inter vem fazendo boas temporadas depois de muito tempo. A Inter chegou na final contra o City. Ano passado acabou sendo eliminada, mas também ainda chegando aos pouquinhos. Então a Inter voltando a ser aquele time italiano temido, né? Pela sua defesa tipicamente italiana, que sempre foi muito forte. Então um ataque em transição rápido, Barella no meio de campo fazendo esse motorzinho, esse box-to-box que a galera fala. O Lautaro iluminado. Não tem aqueles números que você pode falar, caraca, mano, ele tem mais de 50 gols, mas ele sempre faz os golzinhos dele. Ele participa do jogo, nem tem um jogo que o Lautaro joga mal. O Thuram é um bom atacante, ele sempre está ali na presença de área, tem muita técnica, apesar daquele tamanhão dele, meio pesadão, ele tem muita qualidade técnica. O passe que ele dá pro Lautaro é sacanagem. É sacanagem. E a finalização do Lautaro também é mais sacanagem ainda. Eu vejo a Inter classificando, mas é um jogo mais equilibrado. É porque o Bayern, ofensivamente, é muito bom. Se o Bayern encaixar ofensivamente no jogo, a defesa da Inter, que é muito boa, vai ter que trabalhar demais. Porque você tem um Olise, que é um craque. Você tem um Gnabry, que entrou muito bem contra o Borussia, pode ser uma opção. Você tem um Coman, que a gente não sabe se vai ir ou não vai. O Sané é fraquíssimo, mas tem a sua qualidade, tem a sua importância. O Harry Kane é um craque dentro da área. E fora da área também é muito bom jogador, o Harry Kane. Então se o ataque encaixar, vai dar trabalho. Mas eu não vejo, hoje, tá, a Inter sendo eliminada pelo Bayern
dentro de casa na Itália, tá? No Giuseppe Meazza. Eu acho que a Inter vai classificar, mas desses jogos é o mais equilibrado, tá? Agora indo pro último confronto, que é o confronto aí que todo mundo tá esperando, eu acho, mesmo sendo um placar de ida bem largo, o Real Madrid e o Arsenal, tá? Santiago Bernabéu, Real Madrid sem alguns jogadores, sem Camavinga, sem Carvajal ainda, que tá machucado, sem o Militão, esses 3 caras aí mais importantes, e o Camavinga que foi suspenso no jogo da ida. Real Madrid precisa de uma noite galáctica, né? Real Madrid precisa realmente de uma noite galáctica, que a torcida jogue aos 90 minutos cantando, sem vaias, que o Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, esses caras são os principais, tenham uma noite estrelada, uma noite perfeita, uma noite nota 10, sabe? Aquela noite que quebra o molde, aquela noite que tudo dá certo, né? Que tudo dê certo. E o Arsenal não pode cair na pilha, tipo assim, relaxar, não pode cair naquela parada, pô, tá tranquilo aqui, vamos relaxar. Não, o Arsenal tem que estar ligado os 90 minutos. Até quando chegar ao 85, tem que estar ligado. Porque do outro lado é o Real Madrid. É a camisa mais pesada da Europa. Então o Arsenal tem que estar ligado os 90 minutos, mano. Uma coisa que um amigo Fabrício, torcedor do Arsenal, ele falou uma coisa engraçada. Que é verdade, né, se a gente olhar pelo histórico. Tá 3-0. E mesmo estando 3-0, tá 50% a 50%. Na opinião dele, ele torcendo pro Arsenal sabendo que é o Real Madrid do lado. Do outro lado. E se o Real Madrid tivesse feito um gol na ida, o Real Madrid ia virar favorito na volta. É curioso, né? Você vê como um torcedor do Arsenal está pensando sobre o jogo da volta. Mesmo assim, eles ainda acham que está 50% a 50%. É doido isso, né? Mas faz muito sentido. O Real Madrid é embaçado. Em Champions League, o Real Madrid é embaçado. O Real Madrid vem jogando muito mal. O trabalho do Ancelotti é muito ruim. Os desfalques, não só o trabalho, os desfalques estão prejudicando muito o trabalho do Ancelotti. O Pérez, nessa questão de não contratar demais, esperar muito jogador ficar livre no mercado, é muito bom, você economiza dinheiro, você faz um bom negócio financeiramente. Só que se você não repor as posições, o seu time vai sentir, o seu treinador vai sentir. E muitas vezes o Tchouaméni não vai funcionar na zaga, não vai funcionar o Camavinga na lateral. Você perde muito o Valverde no meio de campo colocando na lateral, porque você não contratou um lateral defensivamente bom ou ofensivamente ou equilibrado. Você vai trazer o Arnold agora no final da temporada da Europeia. Pô, muito legal, o Arnold é muito bom jogador. Só que ofensivamente. Então você vai continuar com 2 caras sem marcação. O Vasquez não marca, o Arnold não marca. Não está na hora de você também tentar trazer um lateral equilibrado para algum momento da temporada, algum jogo específico? E eu acho que o Real Madrid sente muito isso. Então acho o Arsenal com o pé na final, na semifinal, placar muito elástico. O Arsenal é um baita time, um baita setor defensivo, mesmo sem o Gabriel Magalhães, um baita meio campo, um baita ataque. E o Real Madrid é o Real Madrid, com um elenco muito forte, jogadores de alto nível, de prateleira, da primeira prateleira. O Real Madrid, se quiser passar, tem que ter uma noite estrelada, tanto do ataque quanto da defesa, porque não pode tomar gol. E o Arsenal, para passar, é fazer o básico, não descuidar, ficar com o olho aberto aos 90 minutos, nos 90 minutos. Não pode descuidar nem nos 85 minutos, porque o Real Madrid é foda. E eu acho que o Arsenal pode sim bater na semifinal depois de muito tempo. Tá? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, rapaziada. É muito importante esse diálogo com vocês. Prometo responder todos vocês, interagir com vocês. Quem quiser conversar comigo, meu Instagram, Sr. João Vitor. Fechou? Um forte abraço. Semana de Champions, semana pesada, semana legal. Pra quem ama futebol é maravilhoso, né? E também tem rodada do Brasileirão, que eu prometo trazer pra vocês aqui algo sobre. Fechou? Um forte abraço. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante. Forte abraço, valeu, fui.